Só hoje a gente vai continuar então a ver as funções carbônicas. Então, a primeira que a gente vai ver hoje é as cetonas. Cetonas é uma carbonila, ou seja, um carbono faz uma ligação dupla com oxigênio ligado a um carbono secundário. Então, esse carbono tem que ser secundário. Então, essa carbonila tem que ter dois carbonos ligando a ela. Então, uma carbonila no carbono secundário. Então, a nomenclatura tem dois jeitos da gente fazer. Ou a gente escreve a cadeia e coloca o sufixo ona. Então, aqui a gente tem a cadeia. Então, o nome dela, pentan, ligação simples, né? Tem 5 carbonos. No carbono 2, a gente tem o ona da carbonila. Então, o sufixo ona. E aqui numa cadeia fechada, ciclo hexona. Então tem esse método para a gente fazer a nomenclatura, ou a gente pode escrever os radicais que estão ligados à carbonila. Então a gente aqui tem a carbonila. Então a gente tem esse radical, tem esse radical. Esse radical metil, esse radical etil. Então a gente escreve na ordem alfabética: etil, metil, cetona. Então a gente escreve o nome dos radicais e no final a gente coloca cetona. Então, nas cetonas a gente tem a acetona, a gente tem o cheiro do sovaco, né? Cheiro do chulé também, famoso cheiro de queijo. Então, são alguns exemplos de cetonas. São ácidos carboxílicos. O ácido carboxílicos, a gente tem uma carbonila e tem uma hidroxila. Então, C fazendo ligação dupla com O e C fazendo uma ligação simples com OH. Então, quando a gente junta esses dois, a gente tem carboxila. Então, o radical é carboxila. A gente pode escrever ou desse jeito, ou COOH, ou CO2H. Aposto que vocês já viram isso daqui no vinagre. Então, o vinagre é um ácido carboxílico. Vocês vão ver na fórmula dele tem esse COOH. Então, o caráter dele é ácido é porque esse H ele vira um íon H+. Então, quando a gente libera H+, a gente tem uma substância ácida. Então, a nomenclatura ácido mais o nome da cadeia mais o sufixo oico. Então, aqui, ó. Primeiro, ácido. Quantos carbonos a gente tem? 1, 2, 3. Então, met, et, prop. Propá, ligações simples, an, oico. Propanoico, ácido propanoico. Então, essa é a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Depois, os ésteres. Os ésteres, o que a gente tem? A gente tem uma carbonila fazendo uma ligação simples com oxigênio e depois fazendo ligação simples com uma cadeia. Então a gente vai ter uma cadeia aqui e tem outra cadeia aqui. A carbonila tem que estar fazendo uma ligação simples com oxigênio para a gente ter um éster. Então, como é que é a nomenclatura? A nomenclatura a gente começa com o nome da cadeia que está aqui, mais o átomo, mais o nome do radical, ou seja, o que está depois do oxigênio. Então, primeiro, a cadeia daqui, mais o átomo, mais o radical que está aqui, depois do oxigênio. Então, ó, aqui, ó, a gente tem a nossa carbonila. Carbonila ligado ao oxigênio. Então, ó, se a gente tem primeiro essa cadeia aqui e depois esse radical. Então, aqui ó, a gente tem um etano, 2 carbonos. Etanoato de nome dessa radical aqui, etilo. E esse daqui, pessoal, por curiosidade, esse daqui é o aroma das frutas. O aroma da banana, da laranja, são ésteres. E por último, o éteres.
Essa daqui a gente tem um heteroátomo entre dois carbonos, um oxigênio. Então o oxigênio faz uma ligação simples com carbono e faz uma ligação simples com carbono, ou seja, um heteroátomo. Então a nomenclatura: éter mais o radical menor mais o radical maior mais I. Então, ó, aqui, ó, a gente tem um heteroátomo de oxigênio fazendo uma ligação simples com dois carbonos. Então, o radical menor é esse, metil, e o radical maior, propil. Então, ó, éter, metil, propilicor. Então, essa é a nomenclatura do éteres. Isso daqui foi um dos primeiros anestésicos que a gente usou. Isso daqui, ó, etoxietano. Só que o problema dele é que a gente demorava muito para voltar, deixava a pessoa muito enjoada e também ele é muito, como é que se fala? Ele pega fogo muito fácil. Então, dependendo da roupa que o médico estava usando, ele poderia correr o risco de pegar fogo. E o 2-metóxido-2-metilpropano. Esse daqui é usado para aumentar o octanagem da gasolina. Só que a gente ainda tem dúvidas sobre a toxicidade dele, então acabou parando de usar. Aqui no Brasil a gente usa o álcool, né? Mas então, esses daí são as funções carbônicas que a gente vai ver hoje. Só alguma dúvida?